Hello, mi pueblo! Voltei aqui para a segunda parte do vídeo. Esse mapa aqui eu tô fazendo para os Estados Unidos, ó. Aqui tá para Nova York. Eu botei Nova York porque já aconteceu coisa por lá, né? O deles está aqui na Casa 9. Casa 9 são instituições, vai falar dos juízes, das escolas, faculdades, os especialistas também ficam aqui na Casa 9. Então, talvez eles tenham questões sobre juízes, os especialistas, cientistas, faculdade. Babado, babado também, porque tem muita coisa que tá, né, meio que derretendo por lá, né? Bom, temos aqui Saturno e Marte na 8. E Netuno também. Olha, eu vou falar que é bem, deixa eu ver, Netuno tá na 8, ó. Saturno, Marte, Vênus também. Vixe, olha, é capaz deles anunciarem talvez uma guerra mesmo, né? E aqui, Lilith na casa 2 que fala do dinheiro do dia a dia, né? Então tá com muito cara de que de repente eles vão talvez investir dinheiro em uma G e vão ter questões jurídicas também, né? Vai acontecer alguma coisa muito mesopotâmica em relação a leis trabalhistas e tal, né? Pode ser que eles realmente tenham alguma questão de grid, de internet, mas é porque tá dando a impressão que eles vão começar alguma espécie de conflito, tá? Principalmente Saturno e Marte aqui na casa 8, né? Eles não vão. Isso talvez não. Como é que a gente pode falar sem falar, né? Porque não pode falar. Não vai ser uma coisa assim espalhafatosa, tá? Vai ser uma coisa um pouco discreta, que vai começar meio que oculta e depois ela pode ser bem oficial mesmo. Inclusive, ter algum documento assim: estamos iniciando a gritaria, a confusão agora, entendeu? A gente está também aqui com o ascendente leão, olha que interessante. Só que bem mais para dentro, né? Aqui no Brasil a gente está bem na pontinha do ascendente, ali embaixo. Eles estão com ascendente em leão também. Como eles estão na eminência de um conflito, esse ascendente pode indicar que eles vão talvez iniciar, né? Só que assim, eles vão iniciar esse conflito com uma cara de caridade. E eu não sei não se eles não vão usar algum tipo de ferramenta de ataque. Estou falando em código, tá? Ferramenta de ataque plutoniana, tá? Que a gente tem o Plutão aqui. Quais são as ferramentas de ataque plutoniana? Pode ser nuclear, pode ser sonora, né? Principalmente porque a gente tem aqui Júpiter e Urano na casa 10, eles podem usar muita coisa bastante tecnológica, tá? Aquário fala pra gente de muita tecnologia, né?
uma ferramenta de ataque plutoniana também pode falar de uma ferramenta que a gente nem imagina que exista, né? Então, andaram citando questões de um laser, alguma coisa, não sei, né, gente? Ai, tem que falar tudo estranho, tá? Tá. Vai acontecer bastante coisa, né? Com eles lá, né? Se for ver aqui, Marte está fazendo oposição a Lilith. Isso pode falar um pouco do que está acontecendo ali na faixa, né? Né? Com todo aquele lance, toda aquela movimentação, né? Plutão para eles caiu na casa 6, que é assim, bem bad vibe, porque pode ter bastante questão de doenças plutonianas, né? Que assim, Plutão faz bolinha, então Plutão geralmente ele encapsula coisas. Então, né, não dá para falar muito, mas doenças que encapsula. Então, Marte está muito ruim, né? Marte está muito ruim. Olha como ele tá. Ele tá muito ruim. Ele tá ruim com Nodo, ele tá ruim com Lilith. Ele tá em conjunção com Saturno. Essa conjunção com Saturno para todo mundo, tá? Pode dar vontade de lutar e estruturar os sonhos, isso na parte positiva, tá bom? E aí não interessa a casa que caiu, essa é a energia. Vontade de lutar e estruturar os sonhos, isso na melhor das hipóteses, tá? Só que assim, como tem esse asteroide aqui, ó, Nessus, que é esse aqui. Cara, esse asteroide ele é zero vibes. Porque ele foi o asteroide, Nessus foi um centauro. Centauros, eles eram bem assim, baixaria, tá? É baixaria o centauro. Quiron era o único centauro que, né, era um pouquinho mais comportado. Mas Nessus, por exemplo, sequestrou a mulher do Davi. Então, assim, eles não eram caras muito legais. Esse asteroide fala de abuso na parte negativa. Na parte positiva, ele fala de um talento que você nem imagina que você tenha, mas muitas vezes você acessa esse talento por necessidade, justamente por causa dessa questão do abuso. Então, para você fugir do abuso, desperta esse talento. Então, assim, tá todo mundo super engatilhado. Eu até converso bastante lá no grupo sobre essa questão desses diagnósticos que todo mundo tá pegando de autismo e TDAH e tal. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? De 2020 até 2022, a gente tinha o clima da Pand. E o clima da Pand era com muito medo, muita, né, passando os números e tal, e a gente trancado em casa. Então, assim, o confinamento tem efeito nas pessoas, sabe? E de repente agora os efeitos do confinamento podem estar aparecendo aqui. Como? Do lado negativo. Porque a gente está muito frustrado para poder fazer os nossos sonhos acontecerem. Entendeu? Então, assim, cara, durante a Pand falaram que se a criança beijasse a avó, ela podia fazer a avó de arrasta para cima, gente, sabe? Então, assim, teve uma tortura psicológica, né?
Então, muitas vezes eu acredito que muitas pessoas estão com certos diagnósticos, porque na verdade elas estão traumatizadas, cara. A bem da verdade é essa. Tem gente que tem um pouco mais de resistência a essa questão do cortisol, do estresse, mas tem gente que não resiste tanto e pode traumatizar, pode dar uma mudada na forma como a pessoa usa o cérebro, porque aquilo foi um estresse que ela não suportou, né? Aí ela fica funcionando muito na amígdala do hipocampo, ela fica funcionando só o hipocampo, só memória, só luta e fuga, só reação alta de cortisol. Ela não aguenta, né? Dá o famoso burnout, todos esses negócios, né? Então, assim, é uma opinião, é uma análise que eu tô fazendo, é uma análise que eu vejo, assim, pela astrologia, o nível de feitiço que foi jogado na gente, né? Que é esse Netuno aqui, que ainda tá super forte, super. Porque assim, ele não tá participando do eclipse, mas ele tá de semissextil com Mercurinho. Ele tá de semiquadratura com o Tourinho ali, com Júpiter e com Urano, entendeu? Então assim, existe ainda um feitiço, existe ainda uma tortura, um gaslighting, né? O Netuno também pode ser gaslighting, saca? Né? Então, você ser induzido ao erro porque te passaram informação incompleta ou inverdadeira, sabe? E isso vai estar muito, né, com esse Mercúrio fazendo o mesmo trânsito do Marte, o eclipse, aparecendo muita coisa. Nós estamos no ano de Saturno, karma automático, né? E muitas vezes para acontecer o karma precisa ter a revelação, né? Então, as pessoas podem estar muito reativas porque estão frustradas, porque esse Marte com Saturno em peixe, se ele não tiver com fé, se ele não for um Jedi, se ele não for um samurai, sabe assim, não funciona muito porque isso frustra muito. Porque como Quiron vai estar evidente, né, no eclipse, a gente pode se sentir muito vulnerável, a gente pode sentir que todas as feridas vieram à tona, sabe? E Quiron, nodo, Mercúrio, que é o que vai acontecer, e está acontecendo durante o eclipse, eles estão conversandinho, é uma ferida de humilhação, é uma ferida de um sentimento de incapacidade, de vulnerabilidade muito grande. E tem gente que não consegue lidar com isso. E assim, a maioria das pessoas não consegue, mas algumas pessoas dão um jeito melhor que outras. Então, assim, tem que ser considerado aquele tempo de 2020 que a gente foi torturado psicologicamente, que a gente foi apavorado, tá? Então, todo esse estresse pode ter mudado a nossa forma de pensar. E eu vou te falar ainda mais, assim, pense em você em 2020, pense em você agora, você não tá diferente? E eu espero que você tenha mudado para melhor. E eu acredito que isso é possível. Agora, talvez teve gente que não teve coping, né? Não teve lida com essa mudança. E agora pode dar muito defeito. Então, por exemplo, assim, o que é dar defeito? As pessoas estarem muito reativas, porque essa vulnerabilidade pode estar muito evidente. E a pessoa, como, né, foi muito enfeitiçada, muito torturada, pode estar muito longe do poder pessoal dela, né? Da, da força interior dela. E isso frustra muito.
Então a gente está com aspectos de muita frustração no céu, sabe? Eu não recomendo aglomeração, mas não é por causa do apocalipse, nada, tá? Não tem nada a ver. É porque como as pessoas estão muito reativas, tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo. E eu vou te falar, até assim tem uma questão espiritual, sim, que tem mais entidade, mais espírito e mais egrégoras soltas por aí. Então, assim, para a pessoa virar boneco e ser influenciada por coisa ruim, tá muito fácil. Agora, você acha que essa eclipse do apocalipse, não sei o quê? Não, cara. Mas, vou contar uma história. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo estava fazendo suas navegações e tal. E acho que ele chegou na Jamaica. E aí o barco quebrou. Putz, nós vamos ter que ficar aqui um tempo para consertar o barco e tal. E eles precisavam convencer o pessoal ali que mora, os locais, a dar comida, a dar suporte para eles, né? Só que aí os locais até que no começo estavam de boa, mas depois falou: "E aí, você não vai embora? Ah, tá difícil consertar o barco, tal". Enfim, para convencer os locais a darem comida e suprimento para ele, o que que ele fez? Como um bom navegador, ele também era astrólogo. Porque na verdade isso daí naquela época era a mesma coisa: astrólogo, astrônomo, navegador, físico. Os caras eram foda. Porque também era um conhecimento muito comum, né? De gente que tinha conhecimento. Esse era o conhecimento. Então ele sabia que ia rolar um eclipse no dia 1º de março de 1566, cara. E aí ele falou: olha, se vocês não me derem comida, sabe o que vai acontecer? O dragão vai comer a lua e ela vai ficar vermelha. Deus vai ficar muito chateado com vocês e vai comer a lua. E aí teve o eclipse. Deus comeu a lua, ela ficou vermelha. E os locais ficaram morrendo de medo, achando que, nossa, ele era protegido de Deus, porque, né? Se a gente não der comida para esse cara, o que, que Deus pode fazer se ele já comeu a lua? Meu Deus. Vocês entenderam? Que o Cristóvão Colombo, que não é besta nem nada, utilizou-se de um eclipse para poder alegar que ele tinha contatos divinos. Ele tem tanto contato divino quanto eu e você, né? Certo? Então o que que acontece? Se o Cristóvão Colombo já utilizou isso para conseguir água e comida e suporte, imagina a ordem mundial. Entendeu? Então assim, pode acontecer alguma coisa? Sim, pode. Já aconteceram várias coisas, né, gente? Tipo, não é para ficar com medo, porque não é nada de Deus, né? Então, assim, não é Deus que tá puto com a gente, não tem nada disso. Deus deve estar de cara o tanto que nós somos burro, mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas, tipo, não é Deus, Deus não vai mandar um raio na sua cabeça, entendeu? Lembre-se, Cristóvão Colombo, que era mais bonzinho, utilizou isso para conseguir água e comida, né? Então, tá, imagina o que um governo pode fazer, né? Então tá, não dá para falar muito, a vida é assim. Sugestões
No dia do eclipse, fica de boa, porque a energia pode ficar estranha, mas não é questão de Deus, nem nada disso. Como a lua rege a água do nosso corpo e ela vai trabalhar muito nesse dia, pode ser que a gente precise beber mais água, que a gente se sinta cansado, a energia cai. Isso é comum no eclipse. Você não está doente, o eclipse não está te matando, tá tudo certo. É só um momento que o seu corpo vai precisar de um tempo, né? Talvez ele precise descansar. Às vezes tem gente que fica cheio de energia. Legal, se tiver na vibe, vai. Mas assim, eu teria cuidado com água, tá? Porque Mercúrio tá retrógrado, a gente pode ficar desatento em lugares assim, cachoeira, lago, mar, né? Lugares assim, né? Assim, eu acho que tanto o Mercúrio retrógrado quanto o eclipse, um dos grandes movimentos é você tentar se manter presente, né? Devagar é rápido. Fazer as coisas com atenção, presença, né? E também assim, cuidar com aglomeração, mais por causa da reação das pessoas e tal. É, e não vai acontecer nada de mal com a sua alma e tal, né? Nós estamos num momento do mundo onde existem diversos conflitos bélicos. E os lugares onde não tem conflito, nós temos a violência urbana. Então, assim, toda hora a gente tem que estar atento e se cuidando. Não é só nesse momento. Tenta não entrar nessa energia de medo, porque os deuses estão do nosso lado, meu povo. Eles estão do nosso lado, né? A gente só precisa entender contra quem a gente está lutando, né? E assim, essa questão do diabo, por exemplo, né, no cristianismo e tal. O diabo foi criado para desviar a atenção, para controlar. Porque enquanto a gente fica apontando para um ser chifrudo que tá ali, botando coisa ruim no coração da gente, a gente não tá vendo quem tá fazendo as coisas ruins, né? Eu falo, eu sou bruxa, eu não acredito no diabo. Ele não existe, gente. O mal existe? Sim, o mal existe. Mas ele não existe porque o diabo existe. Ele existe porque Deus existe. Ai, mas você acha que Deus é mal? Não, mas Deus é tudo. Deus é o todo. Deus é todas as coisas. Deus é todas as coisas. É muito louco isso. Porque ele é o bem e ele é o mal. Ele é a vontade e ele é a má vontade. É que as religiões que mais controlam as pessoas separaram Deus para a gente não ter acesso à totalidade dele. Nós, quando estamos fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, estamos manifestando uma face de Deus. Ai, você é astróloga, você acredita em Deus? Lógico. Gente, os planetas, eles são absolutamente organizados, eles se conversam, eles não se batem. E tem a Via Láctea, né? Que é onde as estrelas começam a nascer, elas começam a entrar aqui dentro da nossa galáxia. E adivinha quem mora ali? Deus, ele que sopra estrelas para dentro da galáxia. Nós todos somos feitos de estrelas. Então, assim,
os deuses estão do nosso lado, Deus está do nosso lado, mas a gente precisa ter autorresponsabilidade e soberania para dirigir a nossa vida, né? Mesmo com as nossas vulnerabilidades, mesmo com os nossos medos, mesmo com a nossa ignorância, né? Então, assim, vamos que vamos. Não entra na energia do medo, porque, sinceramente, é um período difícil, sim, mas é um período de transformação que pode ser uma coisa maravilhosa, cara. Pode ser revelado muitos segredos que vão ser peças que vão encaixar na nossa história e tudo vai começar a fazer sentido. Saca? Vamos que vamos com tudo. Devagar é rápido. Os deuses estão do nosso lado, gente. Vamos que vamos. Até mais.